Olá, eu sou a Leide Gonzaga, UX Research no time da Raia Drogasil. Hoje eu ajudo a operacionalizar e escalar pesquisas para todo o capítulo de design. Hoje vamos falar sobre UX Research, um overview sobre a área. Vamos falar um pouquinho sobre o que é UX Research, como que está o mercado, quais são as principais características e atividades do dia a dia de uma pessoa que trabalha com pesquisa em design. UX Research é a área que estuda padrões de comportamento das pessoas, como que elas utilizam, quais são as expectativas e motivações delas a utilizarem algum produto digital e suas funcionalidades. E quais são os seus padrões de consumo. As principais características de uma pessoa UX Research é a capacidade dela conseguir emergir em diferentes cenários e contextos, principalmente pelos olhos da pessoa que irá ser pesquisada. Uma das principais atribuições desse profissional é conseguir conduzir pesquisas e estratégias de pesquisas do começo até o fim, pensando no planejamento dessas pesquisas, quais serão as melhores técnicas e métodos de acordo com os desafios e contextos, e também a capacidade de conseguir traduzir e tangibilizar isso em insumos para funcionalidades novas e também para o time de negócios dentro de um produto digital. Entre as ferramentas do dia a dia de uma pessoa que trabalha com pesquisa em design, existem frameworks como o triplo diamante ou o duplo diamante, onde a gente consegue planejar, executar e entregar tanto uma pesquisa quanto uma funcionalidade do começo até o fim da construção de uma solução. Para isso a gente passa por algumas fases, como por exemplo a fase de descobrimento, onde são feitas diversas entrevistas e conversas com stakeholders, que são as pessoas de negócio, que são as pessoas tomadoras de decisão dessa criação de uma funcionalidade, por exemplo, na criação de um produto digital, seja um time de desenvolvimento ou usuários finais, que são de fato os clientes, né, diretos que irão consumir a solução que está sendo construída. E também a fase exploratória, que é o momento onde são analisados diversos insumos que foram gerados nessa etapa anterior da descoberta ou que ou que já existiam dentro da empresa, como por exemplo alguns dados de saque, dados de consumo que já tinham sido traqueados através de alguma ferramenta ali onde dá para observar comportamentos. Existem algumas ferramentas como Hotjar, onde você consegue analisar mapas de calor, gravações e comportamentos de como que as pessoas estão utilizando os sites através de alguns fluxos em específico ou através de pesquisas que você pode colocar nele também, né? Ou algumas ferramentas do próprio Google que também dá para você fazer algumas análises de comportamento e dados. Ou alguns dados que já existem no produto e são traqueados, como é o caso do CRM, que contém bastante dados, né, de consumo. E também algumas outras análises que você pode fazer também nesse momento, como análise competitiva ou benchmark. Inclusive a gente já detalhou um pouquinho mais aqui em outros vídeos do canal. Também jornadas de experiência ou mapeamentos de experiência, onde você consegue entender ali quais são os pontos de contato, quais são os canais, as expectativas e dores em relação a cada uma dessas etapas de uma tomada de decisão. Ou até mesmo entrevistas em profundidade, enfim, uma série de métodos e ferramentas que podem ser úteis nesse momento da exploração. Outra prática que é bem comum para esse profissional são a condução e realização de testes, como por exemplo o teste de usabilidade. O teste de usabilidade é um momento onde serão dados para as pessoas que vão de fato utilizar o produto, são dados tarefas e ações para elas executarem um protótipo. Antes mesmo, esse protótipo ele é utilizado antes mesmo de você colocar todo um esforço, por exemplo, de um time de desenvolvimento para você validar, ainda numa fase bem inicial e sem tanto custo, tanto financeiro quanto de tempo, para que as pessoas vejam se de fato vai ser fácil de utilizar, se vai ser útil, se aquilo que foi planejado, né, como passo a passo de interações dentro desse protótipo, se vai ser intuitivo de ser utilizado e como que isso vai ser aceito. Nesse teste de usabilidade, a gente consegue extrair algumas percepções em relação a essa questão da facilidade do uso. Às vezes a pessoa até consegue, por exemplo, concluir uma tarefa
de acordo com aquilo que a gente propôs para ela, como por exemplo, como você faria para encontrar um sapato vermelho aqui no nosso site. E ali ela iria tentar encontrar, fazer um passo a passo. Vamos supor que a gente colocou que ela iria diretamente no campo de busca e iria digitar sapato vermelho. Mas não, ela foi por um outro caminho para executar. Ao final, ela roda, faz outras tarefas e diz que foi muito fácil de encontrar. Mas a gente observando ali ela executar aquela tarefa, é muito nítido que não foi tão fácil assim. Então ali, como você, como profissional, tem que estar muito atento a essa observação de entender também o que não é dito. Como nesse exemplo, onde ela disse que é muito fácil, porém a gente percebeu que ela deu muitos outros caminhos que podem ser caminhos alternativos, mas que não era o fluxo principal. Então é necessário fazer alguns ajustes para entender qual foi o modelo mental de tomada de decisão dela, quais foram esses passo a passos para que ela decidisse isso. Aliás, um dos pontos bem importantes no teste de usabilidade é deixar muito claro que a pessoa não está sendo avaliada, que é o produto ou protótipo que está sendo analisado e que a gente quer entender quais são os pensamentos que essa pessoa tem ao tomar aquela decisão. Então, pede-se, por exemplo, que ela fale em voz alta o que ela pensa, para que a gente consiga ir entendendo e acompanhando o que está motivando ela. Então, esse teste de usabilidade, ele é muito rico para você ter essa noção da facilidade de uso e também para você criar empatia com o time, trazer evidências depois também. Então, essas são algumas das atividades que um profissional de pesquisa vai fazer ali no dia a dia dele, onde basicamente é falar com as pessoas, trazer insumos, deixar tudo isso que esse mundo de informações sejam qualitativos ou quantitativos de um modo mais prático e acionável para outros times, como por exemplo o time de negócio, o time de desenvolvimento, o time de design. Às vezes o profissional de UX Research, ele não necessariamente fica somente com o time de outros UXs, né, ou de produto. Ele acaba ficando também ali multidisciplinar ou cross, né, entre outras áreas. Então, ter essa capacidade de se comunicar e entender um pouco de cada uma dessas necessidades que são para a gente os nossos usuários, né, internos, é bem importante. Então, até aqui a gente viu o que é o profissional de UX Research, quais são as atividades e práticas, qual é o modelo de trabalho e um pouco dos entregáveis ali da rotina, né, do dia a dia, e um pouco mais sobre teste de usabilidade, que é uma das práticas mais comuns no mercado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, inscreva-se no canal, deixa aqui o seu comentário com a gente, falando o que achou. Até mais!